Acompanhe com seus olhos, por favor, até o versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, Santo Deus. Te bendizemos, ó Pai, pela tua escritura, te bendizemos pela orientação dos teus santos servos, pelos pastores, pelos homens enviados por ti. Obrigado, ó Deus, por esta direção vinda do alto para a tua igreja. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém, amém. Tome seu lugar, por favor, querido. Estamos meditando aos domingos pela manhã em neste assunto, fé. Não no sentido simplesmente de conceituar fé, apesar de que nós já verificamos o conceito de fé, a representação de fé, o que significa fé, mas muito além de simplesmente estar meditando sobre o conceito de fé, nós estamos meditando em questões que nos aumentam a fé, que nos projetam para cima, que nos elevam em fé, que nos alavancam, nos propulsionam para cima na direção da fé. Falamos sobre degraus de fé, falamos sobre alavanca de fé, sobre aquilo que nos promove um crescimento, um desenvolvimento na fé. E olhar para todos os homens, os heróis da fé, os homens de fé, olhar para esses homens, olhar para o pai da fé, automaticamente você vai ter que olhar para o que gerou a fé, o que gerou o título, porque isso é um título. Abraão não é o pai da fé no sentido de criador da fé, ou o doador da fé, o dono da fé, aquele que libera a fé sobre os homens. Não, Abraão não é Deus. Abraão tem o título de pai da fé exatamente por causa da dificuldade dele. Qual era a dificuldade dele? E de Sara? Não podiam ter filhos. E é exatamente o ponto mais dramático na vida de Abraão, mais complicado, difícil e duro na vida de Abraão, que Deus usou. Então a gente passa por provações, e provações são sempre dificuldades, só para a gente esclarecer isso bem aqui. Provações, diferente de tentações, provações são sempre dificuldades. Provações são sempre durezas. Provações são sempre ventos contrários que arremetem contra a nossa vida. Provações são sempre momentos de angústia, angustiantes, dolorosos. Provações são sofrimentos. Tentação, não. Tentação são sempre coisas fáceis. Tentação é sempre facilidade. Tentação está sempre ligado à nossa cobiça carnal, aos prazeres da nossa carne, aos anseios do nosso ego, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Tentação está sempre ligado com facilidade. Provações
está sempre ligado com dificuldades. E o que nós percebemos diante de todos os homens da galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós vamos verificar ali que todos eles enfrentaram duras provações. Abraão enfrenta duras provações. Abraão vai ter o seu filho praticamente no final da sua vida. O filho da promessa, o filho que Deus lhe daria e que já tinha lhe prometido, porque Abraão tinha uma promessa sobre ele, que ele seria pai de multidões, que ele seria um pai da fé. Esse título é dado a um homem que não tem filho. E ele passou anos da sua vida, praticamente, são aproximadamente 40 a 50 anos, para que ele visse a promessa de Deus sendo cumprida na vida dele. 50 anos. Quanto tempo você tem esperado o agir de Deus na sua vida? A gente não tem mais paciência. E por isso que muitos procuram profetas conforme suas próprias impaciências. Profetas que falam o que você quer ouvir. É porque nós não temos paciência para esperar. E lá em Hebreus está escrito que muitos que receberam promessas de vida da parte de Deus morreram e não viram o cumprimento da promessa aqui. Aqui. Viram o cumprimento de uma promessa muito maior. Viram a face de Deus. Viram a glória de Deus nos céus. Viram sim o cumprimento da promessa. Não aqui. Não espere muita coisa dessa vida. Não espere muita coisa dessa terra. Não fique criando grandes expectativas em homens. Eles vão te decepcionar. E então, verificando todas essas questões, nós chegamos à conclusão de que para que haja um aumento na nossa fé, para que a nossa fé cresça, se desenvolva, se torne robusta, forte, firme, serão necessárias provações. Provações são como os pesos, aqueles pesos, ou os halteres. Sabe o que são os halteres? O halter é o peso que o homem que está praticando exercício muscular precisa erguer. A sobrecarga, para que haja desenvolvimento da sua musculatura, são necessários pesos. Ninguém que está pretendendo obter músculo, fortalecer sua musculatura, consegue fortalecer musculatura sem peso, sem sobrecarga. É por isso que muitos dizem, sabe aquelas pracinhas onde fizeram vários aparelhozinhos de ginástica ali? Aqueles aparelhos que ficam, aquela rodinha que o senhor fica lá, o idoso fica assim, rodando ali. E alguns ficam fazendo outras atividades ali. Ali não tem sobrecarga. Ali não tem sobrecarga. É bom para quem está completamente inerte, para quem está na inércia, sair da inércia, aqueles aparelhozinhos ali são muito bons. Mas atividade muscular, eu não estou dando aula de... Estou dando aula de boa saúde de graça. Ninguém está me pagando para isso não. Mas eu vou te falar. É necessário sobrecarga. É necessário sobrecarga. Com o passar do tempo, você vai perceber que a carga desses aparelhozinhos que foram construídos para a prefeitura, sabe o que eu estou falando, sabe? Quase todas as praças têm. São bem coloridos, aquele verde fluorescente. Já viu? Eu acho que é sempre assim, né? Eles têm um limite de carga. É bem baixo. Principalmente para os membros inferiores, que precisam muito ser fortalecidos, as pernas. As cargas ali são bem pequenas. É necessário sobrecarga. E é incrível como aquilo que o corpo precisa é exatamente o que a nossa alma precisa também. Sobrecarga. Encarar dificuldades. Passar por provações.
Sofrimentos fazem parte da vida. E sabe qual é o grande problema dos dias? Eu vou procurar hoje encerrar este assunto. Encerrar este assunto porque eu acho que sempre nós vamos encontrar com ele em algum lugar. O assunto provações e desenvolvimento da fé, nós sempre vamos encontrar ele. Nós sempre vamos passar por ele em algum momento. Quase em toda a palavra de Deus você vai ver homens passando por provações, inclusive o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Homem de dores, homem de sofrimento, ao ponto de Isaías chamá-lo de o servo sofredor. Não há como fugir disso. E essa semana eu vi tantas coisas estranhas, tantas coisas que aconteceram essa semana e me chamaram tanta atenção. Umas coisas foram boas para eu aprender alguma coisa, e outras ruins, exemplos ruins. Quantos aqui não viram o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo no Afeganistão? A maioria de nós aqui viu o que está acontecendo no Afeganistão. Viu que terroristas islâmicos, muçulmanos, devotos de Maomé, estão fazendo na região afegã. E o que mais me chamou a atenção não foi o terrorismo e cristãos sendo mortos e perseguidos. Só para que você tenha uma noção, os celulares de cristãos estão sendo monitorados pelas tropas daqueles jihadistas. Eu não sei se são do jihad, eu sei que são extremistas islâmicos. Os celulares dos moradores afegãos estão sendo monitorados para, se houver ali naquele celular qualquer resquício de cristianismo, uma busca no Google ali, dizendo Jesus ou qualquer coisa relacionada com a Bíblia, essa pessoa é morta imediatamente. Imediatamente. Isso está acontecendo. Isso é doloroso, isso é chocante, isso é dramático, isso é trágico. Isso é terrível. Mas o Senhor Jesus disse que nós sofreríamos perseguições. E nós não temos que temer perseguições. E os homens que morreram ou que estiverem sendo mortos nesse momento pela causa de Cristo, por confessarem o nome de Jesus, estão morrendo para a glória de Deus. Meus irmãos, ficamos muito tristes com isso, mas eles estão honrando a palavra de Deus. E às vezes estão honrando muito melhor do que nós, que não temos perseguição, que não estamos passando por grandes dificuldades assim. Então, ore somente para que Deus os encha de coragem, que o Espírito Santo os envolva, porque eles estão sofrendo melhor que nós. Mas, esse é o ponto positivo. Eu vi um ponto extremamente negativo. E esse ponto me chamou muita atenção. E esse ponto tem tudo a ver com fé. Tudo a ver com o desenvolvimento da fé. Tudo a ver com o nosso crescimento em fé. Com a evolução da nossa fé. Esse assunto se chama covardia. Covardia. Você vê um avião lotado, cheio de afegãos, olhar para o avião e não ver uma mulher, uma criança, e ver apenas homens, marmanjos, barbados, covardes. Aquilo ali para mim doeu muito mais do que ver cristãos e do que saber que cristãos estão sendo mortos à bala do fuzil. Pela causa de Cristo, aquilo ali me doeu muito mais. Ver um avião cheio de homens, ver mulheres entregando seus filhos, crianças, bebês de colo, na mão de soldados, para que eles fugissem da dominação
dos terroristas, para que eles fugissem, para que eles fossem privados, os bebês de colo, bebês sendo amamentados, foram entregues nas mãos de alguns soldados, para que esses soldados fugissem com essas crianças, porque o governo agora domina, e o governo que domina, ele diz, essas crianças são nossas. Essas crianças são nossas. Não são mais dos seus pais, não estão mais sob o cuidado dos seus pais, estão sob o cuidado do Estado Islâmico. Ver aquelas mulheres fazendo isso, ver mulheres gritando, presas dentro de locais, pedindo socorro, ajuda, tira a gente daqui, porque aquelas mulheres sabem que elas serão escravas sexuais. O destino de todas aquelas mulheres, num país dominado pelo Estado Islâmico, é ser escrava sexual. E ver um avião com homens fugindo, covardemente, lotando um avião, nenhuma mulher e nenhuma criança, isso me fez pensar bastante a respeito de nós. Homens, principalmente. Não que a mulher, não que as irmãs que estão aqui não possam receber essa palavra, e aliás podem e devem receber essa palavra, mas a direção, o alvo que eu queria acertar aqui, era muito mais o coração masculino, era muito mais o coração dos homens, principalmente dos chefes de família, principalmente dos cabeças de lar, principalmente de vocês que têm responsabilidade de esposa e de filhos. Esse assunto covardia me chamou muita atenção. Porque covardia significa autoproteção, autopreservação, senso de autopreservação elevado, hipersensibilidade, homens extremamente sensíveis, homens que não podem sofrer. E aquele país, na sua característica, ele tem o homem como sendo maior que a mulher. Esse é o regime muçulmano, esse é o regime do Islã. O homem é mais valioso que a mulher. A mulher é um ser de segunda classe, segunda categoria, que serve somente para procriar. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz para homens fugirem porque eles são mais valiosos do que as mulheres, porque eles são os procriadores. A palavra de Deus diz para o homem dar a vida pela sua esposa. E nós não temos, nos dias atuais, tido muita ideia do que é isso, porque nós não passamos por tantas provações assim, apesar de que há muitos perigos aqui, há muitos perigos. Nós estamos numa cidade extremamente perigosa, violenta. Estamos dentro de uma cidade sanguinária. Você sabia que o Rio de Janeiro será julgado? Você sabia que o juízo de Deus vai pesar sobre as cidades? Assim como pesou sobre a Babilônia, assim como pesou sobre a Síria, e assim ele vai pesar sobre os Estados Unidos da América, sobre a Rússia, sobre a China, sobre o Brasil. O juízo de Deus virá. Ele já está demonstrando umas pequenas fagulhas do seu juízo. Como diz em Apocalipse, juízos parciais estão acontecendo. Mas eu quero que você entenda essa questão de autopreservação, daqueles homens se autopreservando. Nós não estamos muito longe disso, não. Aqui em Realengo, naquela escola Tasso da Silveira, cheia de jovens, não eram crianças, muitos não eram só crianças, já estavam na pré-adolescência, alguns adolescentes. Imagine se um homem, um jovem, um pré-adolescente bíblico estivesse ali. Sabe o que ele faria com aquele rapaz que entrou armado? Ele se lançaria sobre o corpo daquele rapaz.
de alguma maneira, se lançaria para proteger quem estava ali perto dele. O homem que dá a vida pela sua esposa, ele se projeta ao perigo para livrar a sua esposa e seus filhos. Hoje, sabe o que se vê? No meio de um tiroteio, o homem foge e deixa a mulher com o filho para trás. E eu estou falando do Brasil. Estou falando entre nós. Meus irmãos, sabe o que isso claramente representa? Representa crise de fé. Isso demonstra que a fé, a nossa fé, aquela que nós falamos que estamos vivendo todos os domingos e durante toda a semana, é uma fé menor do que um grão de mostarda, porque nós não estamos sendo bíblicos. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente covarde. Homens não querem passar por provações. Homens não querem enfrentar uma bala no peito. E se tivesse um homem ali e de repente ele conseguisse desarmar aquele rapaz, ou se projetando nele, desarmá-lo e de alguma maneira parar a carnificina, até mesmo revidando, eu consideraria esse jovem bíblico. Você lembra na Praça da Sé? Catedral da Sé? Lembra aquele homem que sequestrou e colocou aquela mulher como um escudo humano na frente da Catedral da Sé em São Paulo, com uma arma na cabeça dela? Centenas de homens estavam ao redor. Incrível, tinha até mulheres com crianças querendo ver a cena acontecendo. E quando eu fico, essa semana eu mesmo pude ver isso. As pessoas às vezes estão com crianças e veem alguma coisa acontecendo. Quando está acontecendo algum desastre, alguma catástrofe, as pessoas ficam tomadas por aquele espírito de ver o que está acontecendo, que esquecem até que estão com crianças, e essas crianças são frágeis e precisam ser protegidas. E eu estava vendo de novo as cenas que foram gravadas ali ao redor da Catedral da Sé, e as pessoas filmando, homens rindo e filmando e debochando e fazendo chacota, mulheres querendo se aproximar, colocando seus filhos em risco, mulheres com crianças chegando para perto de um homem armado com a arma na cabeça de uma mulher que era sua ex-esposa. Aí vem um senhor, um morador de rua, um homem que tinha sérios problemas com bebida, e ele vivia na rua por causa disso. Ele não queria dar mais desgosto para sua família. Era um homem que tinha problemas, era um homem que tinha dificuldades, era um homem muito imperfeito, mas naquela hora ali, aquele único homem, ele tomou uma atitude muito mais séria, muito mais firme do que os policiais que deveriam proteger a população tomaram. O homem se projeta por trás do agressor, lança o seu próprio corpo sobre ele, e apesar de ter recebido um tiro e morrido, aquele homem ali acaba com um sequestro de forma primorosa. Ele deu a sua vida, mas ele salvou uma mulher. E aquele homem ali foi mais corajoso do que centenas de homens que estavam vendo, filmando, debochando, ou de mulheres que estavam colocando seus filhos em risco. Eu não estou dizendo que aquele homem é um homem cheio de fé. Eu estou dizendo que aquele homem, naquele momento ali, ele foi mais bíblico. Ele foi mais bíblico do que muitos homens que estivessem ali ao redor dele. E até mesmo os que são pagos para proteger a sociedade, que é a polícia. A epidemia mais grave nos dias de hoje se chama covardia.
Essa palavra te incomoda pra caramba, né? Essa semana também eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu aprendi que eu estou aqui para te incomodar. Eu aprendi que eu estou aqui para te alertar, te exortar, te provocar, fazer com que você saia de um estado de inércia, de paralisia espiritual, de engessamento da fé, para avançar e se projetar e elevar-se em fé. Eu descobri que eu estou aqui para isso. E eu vou ser desagradável para muitas pessoas. Você já viu aqueles pastores que eles vão na igreja e pregam na igreja? Pastores que só vivem assim, midiáticos. Pastores midiáticos. Estão só na mídia, estão só na crista da onda, cheios de seguidores, sendo vistos por todo mundo, pregando de igreja em igreja, pregam na igreja e vão para outra, pregam na igreja e vão para outra. É muito fácil isso. Isso é muito fácil. Difícil é aquele pastor que passa anos e anos dentro de uma congregação, vendo a congregação mudando e mudando, quase que anualmente, a rotatividade de pessoas que não suportam mais a sã doutrina, que não suportam ser disciplinadas, pessoas que se acovardam. Pessoas que não querem passar por provações, pessoas que estão com senso de autoproteção elevadíssimo. Enquanto Tiago diz para nós, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias, veja o versículo 2, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais, leia as duas palavras seguidas, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu irmão, minha querida irmã, eu quero que você seja em nada deficiente. Eu quero que você seja perfeita e perfeito, íntegro e íntegra, em nada deficiente. E para isso, eu vou precisar mostrar onde você está errando. Eu vou precisar mostrar, através da palavra de Deus, aquilo que está prevaricando contra Deus. Você sabe o que é prevaricar? Pecado de prevaricação é quando nem as nossas obrigações espirituais nós estamos realizando. E quando eu penso nesse pecado de prevaricação, está em Lamentações capítulo 1. Depois, se você quiser ler, você pode ler. O profeta diz que Deus já está enojado com as nossas prevaricações. Enojado porque nem o básico, o fundamental, nós estamos fazendo pessimamente mal. E quando eu penso no básico, no fundamental da vida de um cristão, eu imediatamente me recordo do texto que nós lemos. Mateus, não precisa abrir a sua Bíblia não. Se eu não me engano, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, se eu não me estou enganado. O texto que fala sobre o jovem possesso. Você lembra daquele texto? O que acontece naquele texto? Jesus fica completamente irado naquele texto. Porque o pai apresenta um jovem possesso para os discípulos. Discípulos que acabaram de ver Jesus sendo transfigurado no monte. Discípulos que estão vendo a glória de Deus, a glória celestial. Discípulos que acabaram de chegar de um congresso e aparentemente parecem estar cheios do Espírito Santo. Aí vem um pai e apresenta um filho que desde a sua mocidade é possuído por um demônio. E o pai diz para o pai diz para Jesus... Jesus falou, o que está acontecendo aqui? O pai disse, eu apresentei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Mas, meus irmãos, aqueles discípulos já tinham expulsado vários demônios. Aqueles discípulos já tinham tido casos de
expulsar demônios em muitas outras ocasiões. E por que que aquele ali eles não conseguiram? E Jesus, num brado de reprovação, ele diz: até quando vos sofrerei? Geração incrédula e perversa. Sabe para quem ele está falando? Para os discípulos, para os seus seguidores, para os membros da sua igreja. Será que se eu disser aqui, em uma ocasião onde você está vivendo uma vida tola e fútil e banal com Deus, e eu virasse para você, e eu estou pregando para mim e para você, e eu dizer para nós que estamos aqui, nós somos essa geração incrédula e perversa? Até quando vamos incomodar a Jesus? Até quando vamos desagradar o Senhor? Até quando vamos fazê-lo sofrer? Qual o motivo? Qual o motivo? Será que é porque faltou muito culto? Será que é porque faltou uma reunião de homens? Faltou uma reunião de mulheres? Faltou uma programação para os casais? Será que foi porque faltou uma visitação na casa de um idoso? A visita no presídio? A visita num orfanato? A visita ali no doente? Será que foi porque faltou alguma coisa, alguma atividade na igreja? O que está fazendo Jesus ficar irado? Sabe o que está fazendo Jesus ficar irado? Falta de jejum e falta de oração. O que há de mais básico para a nossa fé, os discípulos não estavam fazendo. Você tem feito? Você tem vivido uma vida de oração e de jejum? Você tem vivido uma vida de submissão completa, integral, perfeita diante de Deus, em nada deficiente? Porque, meus irmãos, agora eu vou assumir o meu pecado. Agora eu vou falar inclusive de mim. E eu vejo que isso é o primeiro passo para que o Senhor traga avivamento sobre a igreja brasileira. O primeiro passo é reconhecer que se entrar um demônio aqui, na categoria daquele demônio que estava ali diante dos discípulos, pode ser que ninguém que está aqui consiga retirá-lo, consiga expulsá-lo. A começar por mim. Você lembra o que Jesus disse para aquele homem? Aquele pai. Ele disse para Jesus o seguinte: se tu podes alguma coisa, expulsa esse demônio da vida do meu filho. E Jesus teve que dizer para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que se mantém na fé, ao que vive pela fé, ao que está dependendo de uma vida com Deus. Tudo é possível. E aquele homem, em lágrimas, reconhece a sua deficiência, reconhece a sua incredulidade e perversidade. Em lágrimas ele diz: perdoa a minha falta de fé. Perdoa a minha covardia. Perdoa a minha hipersensibilidade. Perdoa-me a minha falta de perseverança. Homem que é homem, mulher que é mulher, mulher de Deus e homem de Deus, tem uma característica que é quase que deveria ser o seu sobrenome, se chama perseverança. Sem perseverança, nós não temos nem acesso à vida eterna. E eu queria que você fizesse um exercício na sua casa, que você lesse
os primeiros capítulos de Apocalipse. Leia os primeiros capítulos de Apocalipse e veja o que Jesus fala para todas as igrejas. Ao que permanecer firme até o final, dar-lhe-ei a coroa. Ao que permanecer, dar-lhe-ei a chave da vida, dar-lhe-ei a chave dos céus. Ao que permanecer, eu vou galardoar. Ao que perseverar, ao que permanecer, ao que não se acovardar. Segundo capítulo de Timóteo, não abra não, por favor, se você quiser anotar, anote. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo estava se acovardando. Aí você pensa assim, a gente não pode falar dos erros das pessoas. Se a gente não observar os erros desses homens, a gente não aprende. Timóteo se acovardou. Timóteo era um jovem. Olhando para o que Paulo diz, Timóteo era um jovem relativamente vaidoso, que ele diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas para o exercício da piedade nos levará à vida eterna. O apóstolo Paulo diz, para pouco é proveitoso. Não que não tenha proveito algum, até porque para muitos é muito importante o exercício físico, mas cuidado se você cai no extremo da vaidade. E olhando para o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, pode ser que Timóteo seja um jovem relativamente vaidoso, até porque o grego era extremamente vaidoso. A Grécia é um país tomado de vaidade. Haja vista as imagens das deusas gregas e dos deuses gregos. São sempre homens extremamente musculosos, robustos, fortes. As mulheres são sempre sensuais, curvilíneas. E a Grécia exaltava a beleza. Timóteo se acovardou. Timóteo, frente à igreja, ele se acovardou, ele não estava querendo passar por provações. Não queria ser disciplinado, não queria passar por dificuldades. Não queria ser humilhado. Quando o apóstolo Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, significa que anciãos da igreja estavam humilhando Timóteo, que era mais jovem. E o apóstolo Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão. Torna-te padrão. Persevera. Continua. Seja firme. Seja posicionado. Não queira se autopreservar. Não queira se não fique nesse espírito de autossensibilização, de autovitimização, Timóteo. Está escrito lá que o apóstolo Paulo disse para Timóteo o seguinte, Deus não te tem dado espírito de covardia. Espírito de covardia, de autopreservação, de hipersensibilidade, de milindre. Esse espírito não vem de Deus, é seu, é meu, é do homem, é nosso, proveniente do enganoso coração e desesperadamente corrupto coração do homem. Não, querido, Deus tem nos dado o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Quando eu penso nisso, eu penso que poder, amor e equilíbrio são o completo antônimo de covardia. O completo antônimo de autopreservação, de prevaricação. Prevaricar é fazer as coisas de Deus relaxadamente. Fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E aquele pai estava fazendo as coisas de qualquer maneira. O pai do jovem possesso. E não só o pai. Os discípulos de Jesus estavam fazendo as coisas de qualquer maneira. Porque os discípulos depois, quando a poeira baixou, quando o jovem foi livre da possessão daquele demônio, os discípulos perguntaram o que para Jesus? Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Esta casta, esta categoria, esta classe de demônios, essa hierarquia aí, só é expelida por intermédio de uma vida de
jejum e oração. Não é uma vida de várias programações na igreja, vários cultos. Culto de mulheres, culto de homens, culto daquilo outro, visita aqui, visita lá, programação tal, isso e aquilo. Não, meus irmãos, é o de mais básico: jejum e oração. Disciplinas espirituais, obrigações da fé, que nós temos sido muito relapsos. Eu não precisava te convocar para um jejum. Toda semana, procure pelo menos fazer jejum um dia da semana. Pelo menos um dia. Os judeus faziam 3 vezes faziam jejum na semana. Eu não sei exatamente se era um jejum parcial até o meio-dia, ou se era um jejum de 12 horas o dia todo, ou de 8 horas, um dia de trabalho, 8 horas por dia de trabalho, 8 horas de jejum. E jejum não é jejum disso, daquilo outro, jejum de televisão, jejum de novela. Aliás, seria muito bom você fazer jejum de novela, seria excelente. Mas jejum disso, daquilo, não. Faça jejum de comida mesmo. Pare de comer e sinta a provação no seu corpo. Sinta no seu corpo essa dificuldade. Eu sei que há irmãos aqui que fazem uso de medicamentos, que precisam comer. Eu não sei, faça um jejum, abstenha-se de alguma coisa, tenha fome de Deus, tenha sede de Deus. E jejum não significa parar de beber água, significa parar de comer. Beba água, mas faça o jejum. E eu estou falando de uma coisa tão básica, tão fundamental, mas aquela casta de demônio lá, aquele nível lá, daquele padrão lá, daquela hierarquia lá, era só com jejum e oração. E os discípulos que estavam do lado de Jesus já tinham expulsado muitos outros demônios. Já tinham feito até alguns outros sinais ali. Não conseguiram expulsar aquele ali. Por quê? Porque aquele ali é de um nível mais elevado. E a gente não vai elevar de nível, não? Tem umas fortalezas espirituais aí que vão depender de uma disciplina, de um empenho, de uma prática de fé um pouco mais elevada da nossa parte. Uma submissão um pouco maior. Uma devoção bíblica um pouco maior. Você sabia que há muitos casais que vivem na igreja e não vivem em casamento bíblico? Eu vou repetir. Há muitos casais dentro da igreja que não vivem casamento bíblico. E muitas vezes por acovardamento de homens. Isso demonstra a ausência de fé. Isso demonstra senso de autopreservação, homens que não querem se indispor, homens que não querem assumir o seu papel. Meus irmãos, Deus vai prestar conta a você, tá? Ao homem. E uma outra parábola, que essa já é uma parábola, não um fato como que aconteceu com aquele jovem possesso, mas a parábola dos talentos. Não vou ler agora, no capítulo 25 de Mateus, versículo 24. Jesus começa a falar sobre aquele homem que recebeu o talento e enterrou o talento. Sabe o que ele disse para Jesus? Quando Jesus voltou, quando o Senhor da casa voltou, é que aquele Senhor da casa é o próprio Senhor Jesus. Quando ele voltou, o homem disse o seguinte para ele: olha, como eu sei que o Senhor é homem zeloso, firme. Como eu sei que o Senhor é homem que é exigente. Tem gente que pensa que Deus é um Deus relapso,
é o Papai Noel celestial, é o Papai do céu. Olha, sabe uma coisa que eu queria dizer para você? Não fala para o seu filho dizer Papai do céu, não. Não fala para ele chamar Jesus de Papai do céu, não. Agora eu estou ensinando de homem para homem. Fala para que ele chame Jesus de Pai. Deus de Pai, não de Papai. Papai do céu, Papai do céu. Que Papai do céu? Eu não vi isso na Bíblia. Eu vi Abba. Pai. Pai. Papai do céu, parece até que já está fazendo uma conjecturazinha. Papai do céu, Papai Noel. Olha. O Papai Noel, tão bonzinho. Te enche de presente, mesmo que você não mereça, mesmo que você faça um monte de besteira, mesmo que você seja prevaricador, mesmo que você trate as coisas de Deus relaxadamente, mesmo que não haja jejum nem oração na sua vida, mesmo que não haja poder de Deus, equilíbrio, moderação e amor pelas coisas de Deus na sua vida, o papai vai te recompensar. Não vai, não! Você lembra que nós lemos na semana passada? Lá em Pedro. Pedro diz assim, ó. Se é com dificuldade que o crente será salvo. Imagina o pecador. E sabe o que Pedro falou lá naquele mesmo capítulo? Ele falou sobre covardia. Ele disse, não estranheis o fogo ardente, destinado a provar a vossa fé. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso significa que Pedro estava vendo homens se acovardando diante da palavra de Deus, diante das exigências da fé em Cristo Jesus. E eu estou falando homens e mulheres também. E o Senhor Jesus, naquela parábola do juiz iníquo, ele coloca uma mulher, preste bem atenção, homem, uma mulher para humilhar homens. Ele coloca uma viúva para humilhar homens soberbos. Ele disse, observe, considere essa viúva. Ela persevera, ela se manteve lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz que não respeita Deus e não respeita homem algum, acaba julgando a causa dela, por causa da insistência dela, por causa da perseverança dela, por causa da firmeza dela, por causa da coragem dela. Uma mulher corajosa ensinando a homens covardes, frouxos, relapsos, prevaricadores. O que Jesus está fazendo na parábola do juiz iníquo é humilhando homens, humilhando a mim também. E lá no final ele diz, quando o Filho do Homem vier cobrar a conta, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, esse texto aí não me deixa, às vezes, descansar. Às vezes esse texto entra nos meus ouvidos nas horas que eu estou mais cansado, de noite, deitado, e eu não consigo pregar os olhos. Será que tenho vivido pela fé? Eu pergunto para mim mesmo. Senhor, se apresentasse na igreja um pai com um filho possesso, naquela qualidade, naquele nível, naquela hierarquia de possessão demoníaca, será que eu vou conseguir expulsar aquele demônio? Às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu consigo? Porque os teus discípulos viram a tua glória e não conseguiram expelir. Será que eu vou conseguir? Será que em mim há uma vida de jejum e oração para expelir aquele nível de demônio? Um demônio que se apodera de um jovem desde a sua infância, que domina o corpo de um jovem, que domina a vida daquele jovem desde a sua infância, que domina a vida de uma criança desde a infância. Não é qualquer demônio, não. Aquilo ali não é qualquer demônio. Será que a gente consegue encarar no poder do Espírito de Deus? Será que há poder de Deus em nós para isso? Penso eu que não.
diante do acovardamento de homens, diante da falta de zelo e de submissão e de fervor de homens, eu penso que nós não conseguiríamos, igual os discípulos. Só que você não pode tomar os discípulos como exemplo naquele momento. Porque se você tomar aquele momento, aqueles discípulos como exemplo, você vai nivelar a sua vida na mediocridade, por baixo. Ah, tá vendo? Nem os discípulos conseguiram. Quem sou eu para conseguir alguma coisa? Só que depois, quando aqueles homens se converteram de fato, quando Pedro se converte de fato, ele diz para um paralítico que está ali padecendo há décadas, há 40 anos padecendo, ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. É aquele padrão dos discípulos que você deve copiar, não o padrão do jovem possesso. Aqueles homens se converteram. Aqueles homens aceitaram a repreensão. Aqueles homens cresceram na fé. Precisamos crescer. Precisamos desesperadamente crescer. Eu pretendo, na próxima oportunidade, continuar falando sobre esse assunto. Esse assunto acovardamento da fé. E eu quero também encerrar esse assunto, porque nós já vimos bastante sobre ele, já meditamos bastante nele. Mas eu queria encerrar lendo dois versículos, dois textos. Por favor, abra lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Eu estou com a imagem na minha cabeça. Abre em Gênesis capítulo 3 e pode levantar a sua cabeça. A imagem que está na minha cabeça é daquele avião cheio de homens rindo, fugindo, se autopreservando. A imagem que está na minha cabeça é daquele avião lotado de covardes. E essa imagem está me incomodando demais, porque eu tenho pensado, será que eu estou ali também? E eu estou falando isso com relação a coisas espirituais. Será que eu estou assim, nesse nível? Será que se vier um ladrão, um mal, eu me lanço na frente da bala para receber a bala no meu peito e proteger a minha filha? Ou eu corro e deixo a minha filha e a minha esposa para serem baleadas? Ou estupradas? Ou violentadas? O que eu faço? O que eu faço? E agora eu quero direcionar bastante para o homem, mas observe bem o que está escrito aqui, do versículo 6 ao versículo 17, 3, 6. Vou ler aqui de forma bem breve. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você conseguiu ver o avião aqui, afegão? Conseguiu ver o avião aqui, do Afeganistão? Olha o homem aqui. Olha o macho, o cabeça, o líder, o chefe da casa, se escondendo junto com a mulher. Ih, estão vindo aí, está vindo aí. Esconde. O que é isso? E isso aqui é desde a criação. Eu consigo ver o avião cheio de homens afegãos aqui nessa hora. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Eva. Chamou o Senhor Deus a Eva. E ele perguntou: onde estás? A quem ele chamou?
A quem ele chamou, por favor, os homens, eu queria que só os homens respondessem. E chamou o Senhor Deus ao... Os homens respondem bem, com voz forte, com voz vigorosa. Ele chamou ao homem. Quem vai prestar contas do que está se dando na sua casa é o homem. Quem pecou? Quem primeiro pegou o fruto? Quem foi? Foi o homem. Quem foi, meu irmão? Foi a mulher, não foi? Mas quem vai prestar contas é o homem. Do pecado da sua esposa, quem vai prestar contas vai ser você, meu irmão. Se você foi cúmplice, comeu do fruto, ou se você tomou uma posição de homem. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive, o quê? Medo, e me escondi. Isso aqui, pode puxar uma seta aí do lado e botar assim, ó, covardia. Os homens, principalmente, covardia masculina. Uma tragédia para o lar. Uma tragédia para o lar. Estava nu, me escondi, quando ouvi a tua voz, na hora de pecar não teve medo nenhum, né? Mas depois que cometeu o pecado, depois que está vivendo prevaricando, depois que está relapso diante de Deus, se esconde. Está com medo de Deus? Não, agora é a hora, ó. Mata essa bola no peito, querido varão. Mata no peito. Algum homem aqui já jogou bola? Quem dos homens aqui já jogou bola? Por favor, os homens, levante a mão. Rapidamente, por favor, os homens. Os homens, está acordado, irmão? Varão de Deus, jogou bola? Levante a mão bem alto. Já matou uma bola no peito? Mas eu estou falando daquela que vem lá da zaga. Já matou no peito? Já segurou no peitão? Bum! Que estoura! Chega a dar, tem que ter... Para tu matar ela, legal? Então, é isso aí que você tem que fazer, meu irmãozinho. Mata essa bola no peito. Vai ficar aqui vermelhão, ó. Mas é você que vai matar. É você que vai segurar essa onda aí. É você que tem que levar as balas. É você que tem que se projetar. É você que dá a vida pela sua mulher e pela sua família. É você, meu irmão. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Isso aqui é de uma covardia. Esse versículo 12 aqui, bota de novo aí também. Covardia masculina. Homem frouxo, queda, Éden, criação, desde sempre. Deus fica indignado com isso. Não sou eu que estou indignado não, meu irmão. Deus está indignado. A maior epidemia que existe, a pandemia pior que existe, se chama covardia. Covardia. Porque foi isso que fez com que a desgraça entrasse na humanidade. Penso que se esse homem tivesse uma atitude diferente, uma postura diferente, assumido, de repente, nós não estaríamos hoje aqui. Estaríamos em outras circunstâncias, bem diferentes dessa. Mas olha o que está escrito. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Atitude covarde também na mulher. Mulher, assuma seu pecado também. Eu queria falar uma coisa muito séria. Mulher de Deus, mulher bíblica, mulher santa, mulher conforme os moldes que Deus estabeleceu, saia da chefia da sua casa e coloque seu marido lá. Ah, mas meu marido é um pouco relapso, meu marido não assume, meu marido não toma posição. Deus perguntou isso? Deus estabeleceu assim. Deus não fez uma opção. Então, se teu marido é relapso, você tem... A mulher sábia faz o que com a sua casa? A mulher sábia faz o que com a sua casa? Edifica a sua casa. Bota a bola no peito do machão.
Está lá na zaga, está segurando tudo. Tô aqui, não vai voltar para ajudar não. Estou usando a imagem do futebol porque é bem interessante mesmo, né? Porque quando o atacantezinho é bem relapso, ele fica só lá na banheiraça, né? Só lá na frente, não volta para ajudar não. Não quer correr, não quer se cansar. Covardia. Toca-lhe, dá-lhe uma bicuda lá na frente para ele matar nos peitos. Bum! Bota no peito dele, ó. Você é o machão da casa. Assume essa parada aqui. Quem vai prestar conta é você. Fala para ele, olha, quem vai prestar contas diante de Deus é você, tá? Pode falar para ele. Fala no secreto, na frente de ninguém. Na frente de ninguém. Se você vai corrigir, vai exortar o seu marido, exorte em casa, olha só. Está errado. Isso aí. Você que vai segurar essa onda aí. Você que vai assumir isso aí. O cabeça aqui é você. Na frente de ninguém. Se você fizer isso na frente de outras pessoas, está indo contra a palavra de Deus. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre. Então provavelmente a cobra que a gente conhece hoje, a serpente, ela não rastejava não. De repente tivesse até patas. Não é interessante pensar nisso? Ela não rastejava, ela não era um réptil. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo 15 aqui já é uma exposição do evangelho. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido. Isso aqui foi um pedido de Deus? As irmãs, por favor, me respondam, as mulheres. Isso aqui foi um pedido de Deus? Não. Isso aqui é o castigo de Deus estabelecido, consumado. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora, olha o que é para o homem. Segura essa bola aqui, machão. Versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, meu irmão, se cansar, se fatigar, chegar em casa larga, como se estivesse moído, isso aí não é uma escolha, é ordem de Deus, castigo de Deus, estabelecido por Deus, consumado por Deus, vai ser assim até o final. Os varões digam amém. Os varões digam amém. A terra é maldita, olha aqui ó, os varões batam no peito, a terra é maldita, os varões batam no peito, por minha causa a terra é maldita. Por minha causa. Pode fechar a sua Bíblia. Enquanto nós não assumirmos isso, enquanto a gente estiver fazendo igual a parábola dos talentos, aquele que foi servo mau e inútil, foste infiel naquilo que recebeste, até o que tem lhe será tirado. E aquele servo foi lançado fora do reino. Sabe por quê? Porque ele disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor é zeloso, eu sei que o Senhor é um homem que tem exigente, eu sei que tu és um Senhor exigente, então sabe o que eu fiz? Eu não quis ter muito trabalho, eu não quis me fatigar, eu não quis
fazer crescer e aumentar o dom que o Senhor me deu. Eu me acovardei um pouquinho, eu não quis trabalhar muito não, eu não quis me cansar muito não. Então eu enterrei o talento, eu enterrei aqui o talento, e aí eu estou aqui, ó, te devolvendo. E o dono falou: servo mau, prevaricador, não cumpre nem as obrigações básicas, nem o fundamental você cumpre. Para fora do meu reino. Isso é muito, muito, muito sério. Não, você e eu, nós não fomos chamados a viver uma vida estagnada, enterrando talentos, não. Prevaricando contra Deus, não. Nós somos chamados a ser zelosos. Zelosos. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor do Pai, que o consolo do Espírito permaneça sobre a vida dos irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém.